Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença em mais um podcast aqui do nosso Pod Cristão. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveite para se inscrever, para você não perder os nossos próximos vídeos e assim você sempre ser notificado que a gente começou e postou mais um vídeo. Já aproveita, curte e compartilha aí também o nosso vídeo de hoje. Ajuda bastante o nosso canal, o engajamento do canal. Isso é importante pra gente. A gente entende, nota, né, vê que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está postando. Já aproveita para pegar aí sua lição. Abre lá na lição 6, que é o nossa lição de hoje. E também pega lá a sua Bíblia e abre lá em Mateus 4, de 1 a 11, que é o nosso texto base dessa lição de hoje. Antes, eu quero aqui apresentar o meu colega de banca, aqui, meu parceiro, é o Jonas. Ele é diretor da sonoplastia daqui da Igreja de Bom Jesus, diretor dos jovens da Igreja de Bom Jesus, e trouxemos uma pessoa que vai corroborar com a minha fala de hoje, porque eu sempre venho falando isso, mas não tem ninguém para corroborar, porque a pessoa às vezes não é daqui do Bom Jesus e tal, não entende do que eu vou falar. Mas qualquer bem que acontece aqui no Bom Jesus, o povo não vai às vezes no ancião, na anciã, que é o caso da nossa convidada aqui de hoje, para tentar resolver. Vai atrás de quem? Do Jonas. Ô Jonas, aconteceu isso aqui, o que eu faço? Como que eu faço? A anciã que está aqui, ela não vai deixar eu mentir. As pessoas vão atrás do Jonas para tentar resolver alguns problemas que acontecem aqui na igreja. Então ele não tem um cargo votado em comissão, mas é um cargo que notoriamente todo mundo que está aqui concorda que é um vice-ancião. Não é um ancião, porque ainda precisa de uma companheira ao seu lado. Um dia, amém, Jesus, ele vai ter, se tudo der certo. Mas então ele é ali um vice-ancião, porque ele resolve os pepinos daqui da igreja. Mas ele também é aí um especialista em corrida, para você que está buscando uma melhora de vida, né, ali de saúde. Ele pode estar te auxiliando nessa empreitada aí, te auxiliando, te dando algumas dicas aí sobre corrida e uma vida mais saudável. Muito bem, você insiste nisso aí, né? Mas tudo bem. Dessa vez não foi só você que falou, não. Teve mais uma pessoa que falou isso aí também. Mas vou apresentar aqui o Wellington para vocês. O Wellington, ele é da Igreja do Dr. Paulo Prata. Está mais próximo do Bom Jesus, logo ele estará aqui. Ele não sabe ainda, mas já está previsto. Ele também faz parte ali da sonoplastia, não está como diretor, mas ele que resolve os BO, né? Dá um BO lá, Wellington, ajuda eu aqui e tal, porque ele conhece bastante da sonoplastia, e na verdade assim, nós gostamos, né, de trabalhar com a sonoplastia, porque são coisas que interessam bastante a gente, e a gente fica feliz em fazer esse trabalho, mas é cansativo e às vezes a gente precisa de descanso. E também ele está envolvido ali no Ministério Jovem, né, não ali na parte da diretoria, mas está engajado ali para poder ajudar os jovens a estar no caminho. Ele também faz parte ali da música, não canta não, gente, só acompanha a esposa, né, porque a Grazi canta, então ele é o tipo motorista, né, o chofer, né, não sabia não, mas agora ele está sabendo. Mas também ele trabalha, né, com questões de entrega aí, então se você receber ele na sua cidade aí, receba-o bem, dê água para ele, que às vezes o menino está cansado, gente, que é cansativo fazer entrega num sol que está rachando aí nos últimos dias, né? Então nós temos que estar ajudando essa criança aqui, né? E estamos no projeto aí, né? Eu e a esposa dele, né? Estamos aí num projeto, fazer o menino sair do sedentarismo. Nós estamos nesse projeto, tá difícil, gente, mas nós vamos conseguir. Eu acho que a esposa fala mais, né? Porque vive mais, né? Com o menino aqui. Mas nós estamos tentando aí fazer o menino sair do sedentarismo, né? Até porque ele precisa ir bem, né? Depois de uma corrida que ele deu, ele passou mal quase, né? Fiquei preocupado com a criança. Mas vamos lá, sem mais delongas, nós temos aqui duas convidadas muito especiais pra gente, né? Uma que é internacional, quase, né?
E a outra que é barretense, minha gente. É isso aí, nós temos duas. E elas já vieram aqui mais de 3 vezes? Eu acho que mais de 3 vezes elas já estiveram aqui. Então elas são bem conhecidas de você. Se você está assistindo a primeira vez, você irá conhecê-las agora. Nós temos a Lohane, para mim esquecer o nome dela direito. Lohane está estudando fora, na faculdade adventista, está fazendo psicologia. Deu tudo certo, gente. Psicólogo, para falar desta lição. Vai ser muito interessante. Então ela vai falar muito bem. Então vocês vão ver que só elas vão falar, né? Porque a mulher gosta de falar e quando elas falam bem, elas falam mais, né? Então nós temos a Lohane que está participando, ela gosta de missão também, já participou de missão aí. Ela já participou de Comportagem também, que é um projeto muito lindo também, onde eles fazem o trabalho de vendas de livros, né, da igreja. Então ela está engajada bastante aí no ministério, né, ajudando os jovens aí, porque ela é uma menina jovem, e está ajudando aí os jovens a não saírem dos caminhos de Deus. Isso é muito bom. Então ela veio aqui nos abrilhantar com a sua palavra e nós vamos estar usufruindo dela aqui, perguntando bastante coisa, porque é psicólogo, né? Então a gente pode conversar. A consulta é grátis hoje, então aproveitem. Nós temos também a Leia, né? A Leia, ela é a nossa anciã, né? Que o Wellington falou aqui, que não vai corroborar com a fala dele, mas ela também está envolvida no Ministério Jovem, ela faz parte da minha equipe aqui do Ministério Jovem, ela faz parte do Ministério Pessoal, que é onde fazemos ali o trabalho missionário, que é dar estudo bíblico, entregar folhetos, visitar você na sua casa. Então ela está engajada nesse ministério também, canta na igreja também, então se quiser ouvir, assiste as lives lá no nosso YouTube. Ela canta com o filho dela também, o Davi. Não sei se podia falar o nome dele aqui, mas já falei. Mas está tudo certo. Mas a Leia, ela também trabalha bastante, né? Então está ajudando bastante o Ministério Jovem aí também. E acho que é só isso de vocês. Se ficou faltando alguma coisa, vocês podem falar. E se quiserem dar um oi para a galera aí, fique à vontade. E mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui. Pode falar aí. Oi, gente, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui novamente. É sempre um grande privilégio poder conversar com amigos sobre um assunto tão importante e sobre um assunto que vai nos fazer crescer muito, tenho certeza. É um prazer estar com você também, Leia. Eu também agradeço por estar participando e, como o Wellington falou, né, a gente tem muitas atribuições aqui. E uma coisa boa é que os jovens vão ao Jonas porque confiam nele, né? Mas uma coisa interessante dele é que ele não decide nada sozinho, né? Eu não sei o que eu pedi para ele essa semana, acho que eu queria falar nos anúncios. Não, eu preciso ver com a minha equipe. Então, ele é uma pessoa que, ele não tenta resolver as coisas sozinho, ele é uma pessoa que tem o espírito de liderança realmente, por isso que as pessoas confiam nele e tentam reportar tudo a ele, mas ele sempre está ali dedicado com a igreja e também com os outros departamentos também para poder ajudar da melhor forma. Então, se você tiver algum problema, peça para o Jonas que ele vai resolver da melhor forma possível. Viu? Eu estava certo. Viu? Corroborou com a minha fala. Não, vou falar com a minha equipe, você não entendeu? Mas corroborou com a minha fala. Corroborou com a minha fala, porque as pessoas sempre o buscam para tentar solucionar o problema. E ajuda a aliviar as cargas aqui dos anciões também, porque ele tenta fazer o que ele pode, o que ele não pode, ele vem na equipe ou nos demais para poder estar ajudando. Então, isso é importante. Isso aí, a gente brinca aqui com ele, mas acho que qualquer membro, principalmente pro ancianato, assim que tenta ajudar, né, ali a igreja, o próprio ancianato com o departamento, é sempre, acho que é o desejo de qualquer ancião ter um braço ali que você pode sempre contar, que você pode, a pessoa sempre vai estar ali disposta a te ajudar. Então, a gente brinca aqui num tom de brincadeira, mas é uma coisa boa. Às vezes, a pessoa que está acompanhando a gente, ou até mesmo propriamente a gente, precisa melhorar, né, essas coisas, essas questões. Às vezes a gente vê determinada coisa acontecendo na igreja, a gente deixa... tem ancião, vai lá e resolve. Sendo que a gente mesmo pode estar tentando resolver
às vezes para aliviar mesmo a carga, porque tem tanta coisa que você não precisa resolver, então se ele parar com coisinha tão pequena para ter que resolver, ele não consegue resolver o geral, que é, entre aspas, ali o mais importante. Então é sempre bom realmente ter pessoas assim como o Jonas e outras pessoas que nos acompanham, que a gente sabe que tem na igreja, que a gente sempre pode estar contando. Então a gente fala num tom de brincadeira, mas é uma coisa muito boa, realmente, isso aí. E uma coisa muito boa também é que a nossa igreja é uma igreja muito organizada, né? Então, tem cada departamento que cuida de uma coisa, né? Tem um Ministério dos Jovens, tem um Ancianato que está ali para ajudar todos esses ministérios. E tem o Ministério da Escola Sabatina, que cuida aqui dos estudos da lição, né? Então, é uma igreja muito bem organizada. E tendo pessoas para ajudar, isso é maravilhoso. Isso aí. A gente prolongou um pouquinho mais, saiu um pouquinho do assunto, mas é uma mensagem também para quem nos assiste. Queria pedir aqui para a Lolo, não se importem de eu chamar ela assim, que eu conheço a Lohane faz um tempo, então é um apelido comum aqui entre a gente. Queria pedir para ela fazer a nossa oração inicial. Então vamos lá, oremos. Querido Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu em mais um momento de nós crescermos espiritualmente, no coletivo, com amigos. E obrigada por dar essa oportunidade de nós estendermos isso a outras pessoas em diversos momentos, dentro da sua casa, no trabalho. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos que o Espírito Santo se faça presente neste momento, para que nós possamos entender a Tua Palavra, abrir a nossa mente e falar daquilo que é a Tua vontade, que é verdadeiramente a Tua Palavra. Muito obrigada, é isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se você já pegou aí sua lição, você abriu aí a sua lição 6, certo? Hoje a gente tem a nossa tirinha aí para você que está nos acompanhando. Nosso título é Resistindo à Tentação. E aqui a gente tem um rapaz, né? Ele está ali caminhando e ele vê uma fresta, um buraco ali. E ele atenta ao chão. Ele vê essa fresta e tira a Bíblia ali da mochila dele, coloca no chão e passa ali por cima dela. Às vezes, os mais ortodoxos, né? Eles podem falar que, nossa, que pecado, que erro, pisar ali na Bíblia. Mas eu tenho uma outra interpretação dessa tirinha, que você tá andando sobre os caminhos que a Bíblia dá sobre a vida. Então você confia plenamente na Bíblia, e assim ela vai te livrar das quedas que a vida pode te dar, você confiando na Bíblia. Então eu tirei essa interpretação aqui dessa tirinha. Se alguém tiver alguma outra visão, algum outro entendimento que quiser compartilhar aqui da tirinha, pode ficar à vontade. Alguém? Aqui a gente olhando, né, que nem no terceiro quadrinho, tem ele olhando para a Bíblia. E a gente olhando para o tamanho da Bíblia, para o tamanho da brecha ali, né, a gente fala, não vai caber, né? Mas aí ele coloca e realmente dá para ele atravessar. E assim, tirando uma lição, né? Às vezes a gente não imagina o poder que a palavra de Deus tem para nos livrar das tentações. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, né? Deixa a palavra de Deus e depois não sabe por que caiu na tentação. E aqui ele está ali, maravilhosa essa tirinha ali que nos mostra que realmente a palavra de Deus tem um grande poder para nos livrar dessas brechas aqui e nos fazer cair. Eu acho que realmente não tem imagem melhor que ilustre como a palavra de Deus pode ser usada para nos livrar aí de cair em tentações, né? Achei muito interessante, principalmente porque colocou assim várias imagens, poderia ter sido um pouco mais resumido, talvez em 2 quadros,
mas a gente vê esse processo da pessoa, às vezes que está ali um pouquinho distraída, andando, mas percebe que ela pode retomar todo aquele conhecimento da palavra, de tantos anos, talvez, que ela acumulou ali, e utilizar no momento certo. Isso mesmo. Quer falar alguma coisa ou quer já ir para domingo? Vamos para domingo. Então, vamos embora. Aqui de domingo nós temos a questão do mundo do vício, né? Nós entramos aqui em muitas questões dos nossos vícios, né? Aplicativos que nós temos muitos, né? E alguns a gente utiliza com muita frequência, né? Nós temos aí muitos aplicativos de vídeos, né? De Reels que mostram aí. E a gente fica naqueles videozinhos curtos também, né? A gente vai passando os dedos ali, a gente fica horas assistindo e a gente começa a interter e na hora que vê, passou 2, 3 horas e estamos naquele momento só perdendo aqui um pouco de tempo para assistir essas coisas. Como também nós temos também aquela questão do algoritmo, né? A gente pensa alguma coisa e o algoritmo já lança para nós, né? Já pensamos em consumir alguma coisa, já está aparecendo para nós comprarmos. Então, tem várias coisas que vai fazendo com que nós ficamos viciados. Em aspectos de smartphone aqui, né? Tem uma ilustração do smartphone. E nós sabemos que o celular ele é um ponto-chave para que a gente possa fazer tudo sozinho, né? Hoje nós temos como assistir tudo pelo celular. A gente faz praticamente todas as coisas. Trabalho a gente consegue fazer pelo celular, a gente consegue fazer imagem pelo celular, nós conseguimos fazer vídeos pelo celular. Então, praticamente o celular ele virou uma ferramenta que a gente não consegue ficar longe. A não ser aquelas pessoas que não usam muito, né, que acabam esquecendo em vários lugares, falam, nossa, esqueci meu celular, mas não tá tudo certo, ninguém vai mandar mensagem, ninguém vai ligar mesmo, tá tudo tranquilo. Mas nós sabemos que utilizar o smartphone de uma forma errada, né, nós corroboramos com uma situação de vício. E nós utilizamos o celular às vezes de uma forma secreta, né, que a gente consegue esconder das outras pessoas verem, né? Hoje, se eu não estiver enganado, no meu não tem, mas tem películas agora que só a pessoa consegue ver, quem está de frente vê e quem está das laterais não consegue ver o que você está fazendo. Não vi essa película ainda, mas diz que existe ela aí. Você coloca no celular, você vai estar digitando, ninguém consegue ver, só você consegue ver. Então são coisas que estão sendo criadas para que você continue ainda num mistério e numa vida secreta dentro do seu próprio celular. Então, às vezes, nós temos outras questões de vício. Então, às vezes, você pode ter um vício de pornografia, você pode ter vício de jogos. Às vezes, você não consegue ficar sem jogar pelo menos um dia. Então, nós temos o vício, às vezes, de ficar ouvindo músicas num período longo, onde, às vezes, as pessoas estão conversando com você, mas você não consegue ficar sem ouvir uma música e ouvindo a pessoa conversar com você. É uma outra forma de vício. Então, hoje, na verdade, as pessoas elas têm uma dificuldade de silêncio. Esses dias estava na igreja, aí estava em silêncio, aí um jovem veio perguntar aos jovens, né? Jovens resolve o problema. Ele veio perguntar assim, nossa, mas não pode fazer um fundinho de música aqui e tal? Eu falei, não, tá bom assim. Não, mas é que assim, eu falei, não, tá certo, deixa assim. Ah, não, então tá bom. Então, assim, nós vivemos numa monotonia que a gente não quer silêncio. Se a gente começar a ter silêncio, a gente começa a ficar preocupado. E às vezes o silêncio é tão bom, né? Quando a gente vai, por exemplo, ao ar livre, a gente tem um silêncio, né? Então, o que acontece? O smartphone é um vício. Às vezes ninguém mandou mensagem para você, mas você está aqui olhando para ver se alguém mandou mensagem para você. Aí, às vezes, mandou uma mensagem para você, mas você vai olhar, aí você fala assim, nossa, aqui não quero responder agora não. Mas você vai olhar. Então, quando você está com outras pessoas, né, que a gente está perdendo essa questão da vida social, nós particularmente perdemos o tempo, que às vezes nós estamos sentados aqui em 4 pessoas e às vezes nós estamos começando a conversar, daqui a pouco nós estamos tudo aqui, ó, só no celular fazendo alguma coisa. Ou nós estamos jogando, ou estamos mandando mensagem para alguém, ou nós estamos estudando para alguma prova que pode acontecer. Então, assim, o smartphone ele pode servir para grandes coisas, mas também ele pode servir para esse tipo de problemas também, e a nossa batalha. Então, assim,
a questão familiar, ela é importante por conta dessas questões também. Às vezes nós estamos com os nossos familiares e em nenhum momento nós estamos conversando, nós estamos mandando mensagem. Eu acredito que alguma vez aí na sua casa, você estava no seu quarto e mandou mensagem para sua mãe, que estava na sua casa. Ô mãe, não vai fazer alguma coisa? Aí vai fazer alguma coisa com a mãe e continua mexendo no celular. Então acontece muitas questões relacionadas a isso. Então basicamente o início da lição vem falando sobre isso. Então nós vamos entender, vamos ter alguns exemplos de como a gente pode resistir essa tentação de ficar viciado em algumas coisas relacionadas também ao smartphone. Uma coisa que eu, só para acrescentar na fala aqui do Jonas, e é o que vai ser embasado aqui a lição, a tentação ela vem para todo mundo. O que vai diferir ela para outra pessoa é que às vezes para mim pode ser determinada coisa, pode ser tentador, às vezes para outra pessoa pode não ser. Mas também é a forma que eu vou lidar com essa tentação. Então aqui nessa lição de hoje a gente vai ver alguns gatilhos e como quebrar esses gatilhos que a gente pode acabar tendo das tentações do dia a dia. Se meninas quiserem comentar alguma coisa aqui de domingo, senão a gente já vai para a segunda, Calé. Então, vamos para a segunda. Aqui na parte de segunda vem como título Tentações Intensas. E, assim, tá ligado? Como eu vinha falando, vem como título Tentações Intensas. E a gente sabe que todos nós, né, como o Wellington estava falando, todos nós temos a fraqueza, né? Cada um de um jeito. Às vezes o que é fraqueza para mim não é para você. E muitas vezes algumas são bem difíceis da gente suportar, né? E nada melhor do que ter aqui Jesus como esse exemplo de ter suportado, então, as piores tentações que poderiam vir ali para ele. As minhas tentações não podem ser comparadas com a de Jesus, mesmo porque eu não consigo transformar uma pedra em pão. Por isso que cada um tem a sua dificuldade, tem a sua fraqueza. E ali para Jesus, então, ele foi levado ali para as tentações, não porque ele foi procurar as tentações. Muitas vezes a gente procura, né, sarna para se coçar, como diz o velho ditado. A gente procura as tentações, a gente se coloca no lugar, então, no terreno do inimigo, e no terreno do inimigo é muito difícil a gente ganhar. E aqui mostra, então, que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E Jesus ele não estava ali procurando a tentação, como eu já disse, mas ele estava ali procurando estar mais perto de Deus, ali em oração. E aí eu fico pensando comigo, né? Se Jesus, ele foi, então, no momento de se retirar ali para ir à oração, para se fortalecer, imagina nós, né? O que a gente não precisa fazer, então, para estarmos fortes? E Jesus, ele, então, foi em busca, então, de estar cada vez mais perto de Deus. E, mesmo assim, foi tentado. E uma das coisas interessantes aqui também é que Satanás, ele espera, então, a passar ali os 40 dias de jejum de Jesus. Ali ele estava, então, no momento de bastante fraqueza física. Mas, mesmo assim, ele não consegue fazer com que Jesus caia, né? E se Jesus ele tivesse caído aqui, todas as acusações que ele tinha dito lá, quando ele caiu e levou também a terça parte dos anjos, tinha então se solidificado, né? Ele falou assim que era impossível guardar a lei, que era impossível ficar sem pecar. Então Jesus, quando ele não cai, mesmo estando na sua pior fraqueza aqui, física, ele mostra, então, que Satanás está errado. Mas, muitas vezes, a gente se põe no terreno do inimigo e a gente cai porque a gente está lá, a gente se colocou, então, nesse terreno de fraqueza. E hoje, quando Adão ele cai, então, ali no jardim,
Adão e Eva caem ali pelo primeiro pecado, eles caem pelo apetite. E Jesus ali, então, como uma das primeiras tentações, vem pelo apetite também. Satanás tenta fazê-lo cair ali como segundo Adão, também pelo apetite. E muitas vezes nós caímos pelo apetite. Algumas pessoas caem, então, pelo apetite de alimentação mesmo, pela gula. Outros até caem pelo apetite do olhar, dos desejos mesmo, das avenidas da alma. Então, muitas vezes, essa condescendência aqui do apetite é uma das estratégias mais bem-sucedidas do inimigo para nos fazer cair. E nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos, nós cairemos. E aqui na lição diz assim: Jesus obteve vitória sobre a tentação para que pudesse nos libertar da presunção, do orgulho, para que pudesse nos libertar, respectivamente, do desejo intenso do prazer físico, do desejo intenso por tudo que vemos e do orgulho de nossas realizações e bens. Então, resistir à tentação significa, então, lutar contra todo esse nosso eu, contra toda a nossa vontade, que é muito difícil. E uma das coisas que me deixou bastante impressionada essa semana passada foi que um jovem de Rio Claro, ele é viciado, né? Era viciado em drogas, e ele não conseguiu, então, resistir aquela noite à droga, e ele usou. E como culpa daquilo tudo, ele se enforcou, porque ele tentou resistir aos vícios, mas como não conseguiu, essa culpa toda deve ter ali causado uma dor intensa nele, então ele se enforcou. Então, muitas vezes, aqui na lição até fala que a gente também precisa encontrar parceiros ali que nos ajudam, né? Parceiros profissionais que nos ajudam também, às vezes, quando caímos, nós conseguimos nos livrar dessas culpas também, e nos levarmos a Deus também, pedirmos forças para Ele. E mais uma vez aqui nessa parte fala que a gente precisa procurar a mente de Cristo, porque por nós mesmos a gente jamais vai conseguir, então, a sair dessas tentações aqui que são intensas. Uma coisa que eu queria só para acrescentar mais na fala da Leia é que quando o Cristo estava ali no deserto, ele não ficou um dia ou 2 dias sem comer, né? Porque aqui na lição e na Bíblia é citado que ele ficou sem comer. E não é igual eu ou as pessoas que estão aqui assistindo, que às vezes fica algumas horas sem comer, às vezes começa a ficar com raiva, né, ali por conta que está sem comer, enfim. Ele ficou 40 dias sem comer. Então, não foi coisa de horas, foi 40 dias. Então, Satanás ele tinha todos os artifícios, tudo em mão para atacar a Cristo. Porque Cristo, assim, trazendo para nós hoje, humanos pecadores, falhos, a gente fica poucas horas e Satanás já consegue nos tentar com coisas pífias, coisas pequenas. A gente já cai em tentação. Cristo ficou 40 dias. Às vezes ali o corpo já estava pedindo, né? Ali, os órgãos todo se remoendo ali, né? Querendo alguma coisa física para se sustentar. Mas o que prevaleceu foi a mente de Cristo. Então, a lição, igual a Leia aqui, só para acrescentar mais na fala da Leia, é o trabalhar a mente, né? A mente forte, a gente consegue lidar com toda a tentação que Satanás ele vai colocar sobre a gente. Não é só esse ponto. E o outro que eu escrevi, que também está no finalzinho da lição, é que a gente pode buscar ajuda na Bíblia, pode buscar ajuda na própria lição, que traz alguns conhecimentos a mais para a gente, mas a depender do grau do seu vício,
você pode buscar ajuda com a sua família, com seus amigos, até ajuda profissional. Não, a Bíblia, ela vai te dar um norte, ela vai te nutrir espiritualmente. Mas às vezes você precisa de uma ajuda mais especializada para você tratar isso fisicamente e também mentalmente. Então é todo um conjunto ali. Então o não... Às vezes a gente escuta muito isso no ambiente da igreja. A pessoa tá com depressão, a gente tem uma psicóloga que ela vai saber falar melhor que eu. Ela tá passando por algum problema mental. Isso aí é falta de Deus. Tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia. E às vezes não é essa a questão. Hoje a gente está aí rodeado de doenças que afligem o nosso corpo. E a depressão, como as outras doenças alimentares, elas também nos afetam. Então, às vezes, não é falta disso ou daquilo. Às vezes é o que não achou o cerne nele, ali a raiz do problema. Você não está buscando ajuda apropriadamente. Então, só queria colocar esses 2 pontos aí. Se alguém quiser comentar alguma coisa a mais, senão a gente já pode ir para terça. Só para uma coisa que me veio agora, né? É que Satanás, ele faz de tudo para você cair, de tudo. Mas aí quando você cai, né? Ele acusa, tá vendo como é que você é fraco, tá vendo? Então é isso que deixa a gente doente, às vezes mentalmente, porque nós somos pecadores e nós precisamos constantemente estar, então, revestidos de Cristo, senão a gente vai adoecer também depois de cair. Eu acho muito interessante, né, o quanto a lição toda ela se conversa, né? E eu gostaria muito de chamar a atenção na parte de terça para o próprio texto, porque ele tem muita coisa que a gente pode falar em cima, porque é a base de todo o nosso estudo aqui. E eu acho muito interessante isso que a gente fala sobre o quanto a guerra ela realmente é travada na nossa mente, porque toda a interpretação de uma situação, toda a nossa vivência, ela vem à tona em um momento de sensibilidade. E só um adendo, né? Os meninos estavam falando aqui de psicóloga, mas ainda falta 3 anos para eu me formar, então ainda estou estudando muito. Mas é interessante que na faculdade eu vejo coisas práticas na nossa vida, principalmente entendendo sobre a nossa identidade. O texto é muito interessante que o verso... o verso 2, né, já inicia... Na verdade, o verso 3 já inicia com o tentador, né? Satanás se dirigindo a Jesus. E a primeira tentação não é nem mande que essas pedras se transformem em pães, mas se você é filho de Deus. Já tem 2 tentações em uma só. Primeiro, realmente... Jesus, enquanto ser humano aqui na Terra, a própria imagem dele estava sendo construída, porque ele era 100% homem, era 100% Deus, e enquanto humano, ele estava se relacionando com Deus e se fortalecendo somente em Deus. Então, ele não poderia utilizar o próprio poder, ele não poderia utilizar nada para si mesmo. Era tudo para a revelação de Deus. E quando Satanás pergunta se você é filho de Deus, aí já entra uma questão. Será que eu realmente sou? Será que tudo que todo mundo está dizendo, será que as profecias realmente estão apontando para mim? A gente poderia pensar que Jesus estava olhando para dentro de si para tentar responder isso. Mas a lição, ela na verdade fala assim, que resistir à tentação nem sempre é uma resposta fácil. E nem sempre é mesmo, porque senão não seria chamado de tentação. Mas tem uma parte que fala assim, na 4ª parte da lição de terça, onde está marcado, fala assim, ao enfrentar cada tentação, Jesus não olhou para dentro de si mesmo em busca de resposta. Ele dirigiu sua mente para a palavra de Deus e resistiu à tentação dizendo, está escrito. Então, ele nunca se baseou em si mesmo. Tentou responder a uma tentação pensando se ele era forte o suficiente, se ele tinha argumento suficiente para isso, mas é o que a palavra diz, quem a palavra diz que eu sou. E eu acho que esse é o motivo de Jesus ser o maior exemplo
de uma pessoa que resistiu à tentação dentro da palavra de Deus. Ele tinha que passar por tudo que a gente passou, obviamente a gente sabe disso, para ser o nosso Salvador, mas não é sobre quem eu acho que eu sou, né? É sobre o que a palavra de Deus diz que eu sou, onde a palavra diz que eu tenho que estar, o que eu devo estar fazendo. E eu acho que, assim, todos nós já passamos em algum momento de tentação de formas diferentes, porque cada um tem uma vivência diferente, mas, às vezes, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: por que eu não posso ir? É porque eu não quero? É porque eu não posso? É porque alguém está me vendo? Geralmente, a gente já pensa de imediato nessas circunstâncias externas, o quanto isso vai me afetar ou não, mas o nosso foco, o que a lição está dizendo é o que a palavra diz que eu devo, como a palavra diz que eu devo reagir. Por que eu não devo ceder? Quem diz que eu sou? Então, o primeiro senso de identidade e o que a palavra diz que eu sou é o que deve prevalecer sempre. E eu acho que é o jeito mais infalível que a gente tem, é a nossa melhor arma para resistir a qualquer tentação. E a palavra de Deus, ela é a nossa arma. Então, nós devemos conhecê-la em todas as partes. Porque, na hora certa, ela vai ser a arma que a gente vai precisar, da forma que ela deve ser interpretada, né? Não é nem o que eu acho, é como ela se apresenta que eu devo utilizá-la. Eu acho que qualquer guerreiro que usa uma arma específica, ele tem muito domínio e conhecimento sobre aquilo que ele está usando. Não deveria ser diferente com nós cristãos. Muito bem. Quem tem alguma coisa para falar? Uma parte que eu acho bem interessante é uma citação de Ellen White, que ela fala assim que Satanás ele é especialista na Bíblia. E muitas vezes a gente acha que a gente é bom, né? E a gente nem estuda a palavra de Deus. E aí como é que a gente vai, então, não ceder então às tentações se a gente nem estuda? Então, assim, é bem forte isso. Satanás é especialista na palavra de Deus para te fazer cair. Exatamente. Vamos dar sequência aqui? Vamos para quarta-feira. Vamos lá, então. Quarta-feira é basicamente de segunda e terça. Já explanou bem a nossa questão de quarta-feira. E só queria deixar um comentário que é a gente não brincar, né? A gente não pode brincar com as questões dos vícios, nem das outras pessoas e nem da nossa própria, né? Porque também não podemos olhar com as outras pessoas que têm os próprios vícios e falar para elas que, nossa, aquela pessoa tem um vício e tal, mas a gente não olhar que nós temos também as nossas questões. E outra coisa, a gente não falar que tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, vamos continuando, vamos ver o que vai acontecer. E também a gente tem que ser humilde, né, o suficiente de ter certeza que a gente precisa de auxílio de outras pessoas, como a Leia falou, né, que às vezes é necessário, o Wellington também indagou também, que nós devemos às vezes procurar pessoas para nos ajudar, né, e às vezes nós estamos com uma questão muito grande em questão de algum vício, e às vezes por nós mesmos vai ser difícil, porque a gente tirar um vício, né, dependendo do que ele seja, às vezes você pode ter um vício aí de beber, por exemplo, refrigerante. Às vezes tem um vício e você quer parar e você não está conseguindo. E você vai conseguir de que forma? Tendo alguém para te auxiliar, falando: olha, refrigerante não faz bem para você, você tem que ir tirando, porque não vai fazer bem, muito açúcar para você estar tomando. E você começa a pensar de uma forma diferente, porque tem alguém te auxiliando que já faz uma coisa diferente relacionada a isso. Isso é um exemplo de um vício mais simples, né, que é a questão do refrigerante ou algum outro vício que a gente possa ter. Então, basicamente é isso. A gente tem que buscar a Deus, temos que buscar as orientações, mas também temos que ter alguém que possa nos auxiliar, né, que não vai deixar a gente para baixo, né, e sim não colocar alguém que vai ficar nos acusando porque você tem um vício, né, e você não consegue parar, e alguém ficar sempre falando: e aí, filho, você não vai? De novo? Você falou que não é para tomar refrigerante, mas estou vendo você tomar refrigerante de novo. Então, assim, às vezes a gente precisa de alguém que vai apoiar, né, que vai nos deixar mais para baixo, mas nós sabemos que nós temos o quê? O inimigo usando todas as armas para nos submeter a ele, né? Então, o que ele usa? Armadilha.
E a nossa rede semântica, a palavra é armadilha. Quando vocês ouvem a palavra armadilha, o que vem à mente de vocês? Quero saber das nossas convidadas primeiro e depois do Wellington. Eu acho que eu pensei em duas coisas de imediato, assim, sempre que vem a armadilha, que é o ponto fraco da presa que você quer capturar. Você tem que ter um conhecimento disso. E o atrativo, o que é atrativo para essa presa. Porque toda armadilha tem que chamar a atenção e tem que ser por algo que essa presa, pensando assim no mundo natural, né, para capturar qualquer animal, geralmente você tem que ter essas premissas. E o nosso inimigo, ele é mestre nisso, né? Ele nos conhece, às vezes, com uma palma da nossa mão. Uma palavra que eu coloquei aqui foi táticas, né? Então, assim, tática é uma tática utilizada para prender, né? Para fazer cair, capturar. E uma das coisas que também concordo com o que você disse é que Satanás, ele vai fazer de tudo com que a gente caia e ele conhece a gente. Então, às vezes, a gente não precisa nem de falar qual que é a nossa fraqueza. Ele olha pelas nossas afeições, né? Naquilo que a gente se demora, naquilo que a gente está contemplando por muito tempo, né? Que nem os algoritmos ali também. Eu vejo que quando eu começo a olhar alguns vídeos e paro neles, no meu tá aparecendo muito exercício para fazer em casa. Porque eu paro, e aí eu volto, e eu aperto de novo para ver. Então, aparecem muitos vídeos daqueles para mim. E Satanás, ele age dessa forma também. Ele olha para aquilo que você está se demorando tanto, né? E ele conhece as suas fraquezas e é isso que ele vai te colocar ali como armadilha, a tática dele. Então, foi algo pensado naquilo que você deu para ele, aquela brecha que você deu para ele. Então, o inimigo age dessa forma. Eu colocaria que a gente colocando num contexto, a armadilha pode ser talvez placas de trânsito que elas estão ali sinalizando, ó, a placa, vamos supor, tá sinalizando que você tem que virar para a direita, você vai virar e vira para a esquerda. A placa tá falando para você parar, você não para e continua. Então, o tentador, que é o diabo, Satanás, ele sempre vai colocar essas armadilhas para fazer com que a gente realmente infrinja essas leis, querendo que a gente caia. Então, acho que sempre quando a gente coloca num contexto, fica mais explícito para a gente mesmo, não é? Para você que está assistindo, para a gente que está aqui, é para a gente mesmo, para a gente saber onde estão os nossos erros, a gente reconhecer os nossos erros e saber que sem Cristo na nossa vida a gente não vai conseguir solucionar esses erros e melhorar eles. É isso aí. E eu coloquei aqui como questão de planejamento, né? Quando nós vamos montar alguma armadilha, né? Guerra, né? Os caras fazem um planejamento, eles conhecem o terreno primeiro e depois começam a montar os planejamentos, as artimanhas ali para poder pegar a presa, né? Às vezes alguma pessoa, então isso requer planejamento, então tem que conhecer o terreno, então conhece primeiro para depois você começar a planejar essa armadilha. Nosso tempo está se prolongando, a gente está chegando ao fim. Eu queria que as nossas convidadas comentassem para a gente de quinta-feira. Sem medo. Aqui fala sobre o capacete da salvação, né? E uma coisa interessante, né? Que na época do Novo Testamento ali, quando um soldado se preparava, então, para a batalha, ele primeiro se protegia a cabeça, o cérebro, né? Então colocava um capacete, porque se tivesse bem protegida a cabeça, então isso já seria muito bom, porque se o cérebro, que era o comando, então que é o comando no nosso corpo, for atingido, então o restante de toda a armadura seria inútil. Então aqui o capacete da salvação aqui entrando como algo que
que é muito importante para a gente, né? Tanto que eu já trabalhei em UTI e quando chegava, então, uma pessoa que tinha uma morte cerebral, por mais que o coração estivesse batendo ali, né, e funcionando, era sempre perguntado ali para a família, né, se porque não, já tinha feito, então, todos os exames e constatado, então, a morte cerebral, que não adiantaria muito, porque realmente o que geria ali, então, é o cérebro. Se houve essa morte, então, não teria muita chance, né, da pessoa, ficaria vegetando ali, então. Se poderia, então, estar seguindo, então, para uma decisão, então, até de não prolongar tanto esse sofrimento, né, porque o cérebro havia morrido. Então, é muito importante a proteção aqui como capacete. Acho muito interessante que a lição ela aborda, né, o que seria esse capacete da salvação. E aí eu fiquei pensando um pouquinho, me fez refletir bastante, né? Na segunda parte grifada da lição diz assim: o capacete do cristão é a certeza da salvação, uma defesa impenetrável contra os ataques do inimigo à nossa mente. E aí uma coisa que a gente pode perguntar: eu tenho certeza da minha salvação? E muitas vezes, por muito tempo, na verdade, às vezes ainda me questiono se eu estou salva. Será que meu nome já está escrito lá no livro da vida? Porque a gente sempre tenta trazer o mérito para a gente. Será que eu estou sendo santo o suficiente? Será que eu não pequei hoje? Será que eu não pequei essa semana? Mas o tempo inteiro, o nosso grande exemplo e o nosso Salvador é Cristo. Então, a nossa certeza da salvação está nele. E essa certeza não nos deve levar para um senso de como dizer assim, estou esquecendo a palavra, mas não deve levar a um senso tipo assim, nossa, eu agora posso errar à vontade, porque Cristo é uma graça barata, né? Não é uma graça barata, essa salvação não é barata, não foi barata, mas porque eu estou salva, pela gratidão que há no meu coração, pela salvação e pelo sacrifício de Cristo, e pelo meu grande exemplo que Ele é, então, agora eu tenho força nele para resistir isso. E aí vem a atuação do Espírito Santo, né? Que seriam as verdadeiras placas que o Wellington falou. As placas verdadeiras. Eu conheço e identifico por conta do Espírito Santo, da atuação dele na minha vida. Eu achei isso muito interessante, porque essa é uma questão que, numa hora de tentação, é a principal coisa que acontece. Será que eu sou... Por que eu vou resistir e me esforçar para evitar cair nessa tentação e fazer o que o meu coração está desejando? Porque eu sei que eu já estou salvo em Cristo. Porque eu sei que Ele está batalhando por mim também. Eu acho que você saber que você não está sozinho, que Cristo está olhando por você, que Ele já pagou pela sua vida e que agora você não precisa mais ver escravo dos seus próprios desejos. E aqui, só para pincelar, né, nós devemos lembrar que a mente é o verdadeiro campo de batalha, né? Ali como esses soldados usavam esses capacetes aqui, uma decisão que a gente toma pode mudar totalmente o curso de nossa vida, né? Às vezes uma decisão errada aqui isso tudo acontece na nossa mente. Por isso, então, a gente precisa ter essa certeza aqui desse capacete da salvação. Muito bem. Lolo, tem mais alguma colocação de quinto? Não, fiquei à vontade. Então, nosso tempo aqui está um pouco já mais adiantado. Vou tentar dar uma pincelada aqui na parte sexta. Aqui vem com o título Odiado e Rejeitado. O comecinho aqui da lição de sexta, ela vem trazendo que Satanás, ele, como a gente já comentou, Satanás, ele sabe de tudo sobre o corpo humano e também sobre tudo sobre a Bíblia. Então ele vai saber exatamente o ponto exato onde você, para te tentar. Ele sabe dos 10 mandamentos, ele sabe sobre os 8 remédios naturais, ele sabe sobre o fim, mediante a Bíblia, né? Ele não sabe quando vai ser, mas sabe, ali seguindo a Bíblia, que existe um fim e que ele vai cair. Então ele quer fazer ao máximo que as pessoas caiam com ele. Ele não quer ir sozinho. Ele já sabe que o dele já está garantido, então ele quer que mais pessoas estejam com ele. Então ele sempre vai fazer com que a gente
os momentos que a gente cair da nossa tentação, da nossa inclinação à fraqueza, que os nossos sentimentos, eles se sobressaiam, que a gente sinta culpa, que a gente sinta vergonha, e nesses momentos a gente se esqueça e se afaste mais ainda de Deus, que a gente às vezes errou numa coisa tão boba, sentiu tanta vergonha, a gente fala o remorso ali, né, um sentimento ali de erro, de culpa. Às vezes é até bom você estar sentindo, porque mostra que o Espírito Santo ainda habita em você e age em você. Se talvez você cometesse alguma coisa e você não sentisse mais nada, talvez aí teria algum problema, porque aí talvez o Espírito Santo não estaria mais agindo em você, e você não teria mais essa percepção, isso aqui é errado, isso aqui não é errado. Igual a gente falou na parte quarta. Não, fiz isso aqui, mas não tem nada a ver. Então, o Satanás ele sempre vai agir desse modo, para que a gente sinta culpa, vergonha, se afaste de Deus. E Cristo, nessa citação aqui da Bíblia, a base bíblica nossa aqui de hoje, ela vem mostrando que não importa se a gente não ficaria 40 dias sem comer igual Cristo, mas só para parafrasear ali, né? Não importa o quanto de tempo que a gente fique sem comer, Deus, ele sempre está apto para nos dar o alimento, se você assim buscar. Então, a graça, ela é tão boa, tão maravilhosa, que é só a gente buscar. A gente vai errar? Vai. Ninguém está falando que a gente não vai errar, que a gente vai sair depois dessa lição, nossa, nunca mais eu vou errar, já estou salvo, meu nome já está escrito no livro da vida, nunca mais eu vou pecar, já vou direto para o céu. Não, a Bíblia, a lição juntamente com a Bíblia, vem mostrando mais enfaticamente que sem Deus a gente não é nada. Então, não importa a quantidade de vezes que você vai errar, porque você vai errar. Você pode ter os seus sentimentos. São válidos, faz parte da nossa humanidade. Da nossa coisa humana. Mas a parte de escolha. Como você vai reagir a determinada ação que teve ali. Se você vai se retrair, se você vai se fechar e vai remoer aquele sentimento, aquela culpa, aquele erro que você cometeu, ou se você vai se ajoelhar, pedir perdão a Deus, e esquecer e deixar aquilo de lado e seguir em frente e não cometer aquele erro novamente. Então acho que um dos pontos ali, um dos pilares aqui dessa lição, que eu diria, já encerrando também a minha parte aqui de sexta, seria essa, a forma que a gente vai reagir mediante aos nossos erros e as nossas tentações do dia a dia. É a forma como você vai lidar, que a gente aprendeu aqui, que é só confiando em Cristo e entregando as nossas vidas nele, que assim a gente consegue ter a plena vida, né, ali seguindo em frente. Queria que cada um aqui comentasse ou de sexta ou desse um fechamento aqui para a gente já encerrar a nossa lição. Uma pincelada rapidinha. Aqui no finalzinho, né, da parte de sexta, fala ali que Satanás ele vai correr até do mais fraco, né, do mais frágil, se ele tiver então alicerçado no nome de Cristo. Uma coisa que a gente precisa se lembrar é que ninguém é tão forte para que não possa cair. Então a gente precisa constantemente depender de Cristo, depender de estar ali no terreno de Deus, né? A gente precisa constantemente se fortalecer nele, nesse nome poderoso que nos salva. Eu acho que também
dentro, essa lição de sexta também falou assim, da receita base, né? Vigiar e orar. E eu acho que assim, a oração, quando você realmente escancara o seu oração a Deus, e juntando até com um conselho que a lição deu de você escolher alguém para abrir o seu coração e falar do que você está passando, de algum vício que você está sofrendo, de alguma coisa que você está tentando melhorar, que seja, quando você faz isso direcionado para Deus e explica se você caiu, por que você caiu, o que você estava pensando, isso fica muito mais claro na sua mente e vai te ajudar a passar por essas situações talvez de uma forma bem mais fácil e sem ter que cair novamente numa próxima vez. Acho que vigiar e orar, você ter alguém para conversar, são armas assim poderosíssimas para você vencer as tentações, se sentir forte, se sentir próximo de Deus, se sentir acolhido por Ele, porque às vezes a gente se coloca numa situação distante. Sempre que a gente fica com vergonha e com culpa, a gente não quer ter proximidade, a gente quer ter distância, a gente não quer lidar com aquilo. Mas Deus nos convida a estarmos próximos a Ele, a utilizarmos da bondade dEle para conhecimento, né? Para um relacionamento, mas também como uma fortaleza para vencer aí as nossas lutas, nossas batalhas diárias. Muito bem. Vocês falaram tudo que eu ia falar, mas é isso aí. Mas eu queria deixar aqui, né, que a gente não precisa ficarmos intimidados, né, ou pensar que nós somos tão fracos que a gente não consegue vencer. Claro que a gente tem que pensar, né, no texto bíblico que diz aqui assim, ó, de João 16:33. Tende bom ânimo, disse ele, Cristo, Deus, eu venci o mundo. Então Deus já venceu o mundo. E a única coisa que Ele nos quer, que Ele quer na verdade da gente, é que a gente o aceite e comece a caminhar junto com Ele. As fraquezas vão acontecer, como o Wellington falou, nós vamos ter as quedas, como nós já somos, né, de uma natureza pecaminosa, mas Deus está ali para estender a mão e resgatar você novamente. Às vezes, Ele pode ser Ele te auxiliando, ou Ele pode usar pessoas para que possam estar fazendo isso por você. Uma pessoa que vai te ajudar, às vezes você, na parte da saúde mental, como nós falamos na lição anterior, sobre a questão do aceleramento que nós temos no nosso cotidiano, muitas coisas para serem resolvidas, e às vezes uma pessoa vai te salvar falando apenas uma palavra a você: pare, descanse, você precisa descansar, você está muito acelerado. Então, essas questões básicas, a gente citou várias coisas sobre questões dos nossos vícios aqui, e o que deixa claro é a a graça de Deus, ela está aí para a gente. Só que nós vivemos numa correria tremenda. E às vezes, até a Lohane está estudando sobre a questão de psicologia, e ela vai ter pessoas com muitas questões de saúde mental, que é o que vai assolar o mundo. Isso já está sendo comprovado por questões que nós já citamos dos smartphones, dos algoritmos que a gente assiste, igual a Lê está assistindo sobre exercício físico. Parece exercício físico em todo lugar que você vai clicar, aparece um exercício físico para você fazer. Eu curto esportes, então começo a assistir alguma coisa de esportiva, futebol, basquete, futebol americano, começa a aparecer N coisas relacionadas a isso. Se a gente quer estudar sobre um assunto, começa a aparecer sobre esse assunto. Então, funciona dessa forma para que possa te entreter ali, para que você continue utilizando as redes sociais. Porque se não tivesse nenhum entretenimento, você ia assistir? Ninguém ia assistir, ninguém ia aparecer. Então, assim, que possamos focar em Cristo e possamos entender o quê? Que Ele já venceu o mundo e a gente tem que estar junto com Ele, acompanhando Ele. Caiu? Levanta. Ele ama você ainda, né? Ele ama você. Na verdade, Deus jamais vai desistir de você, né? As outras pessoas, todas as pessoas ao seu redor, ela pode desistir de você, mas sempre tenha na sua cabeça: Deus jamais vai desistir de você. Então, você caiu, busque a Ele, Ele vai te ajudar. Caiu de novo, busca Ele de novo, não tem problema. Ele está pronto para curar as feridas, Ele está pronto para limpar o machucado que você acometeu ali, como qualquer pai e mãe que tem aí seus filhos, quando cai, fica: nossa, meu filho machucou e tal, e tá ali para passar o remédio que dói, né? Arde, né?
Os metiolates agora não arde mais, antes ardia. Agora eles tiraram a ardência que tinha. Então, assim, só para a gente terminar e para a gente finalizar, eu acredito que nós temos que focar em Deus. Ponto. E vamos junto com Ele, e que a gente só tenha a chegar no que a gente sempre quer. O que a gente quer? A vida eterna, a gente quer viver com Ele, a gente quer acabar com essas tristezas que nós temos nesse mundo. Queria pedir aqui para a Léa fazer a nossa oração final. Oremos. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos planejou antes mesmo de virmos a estar no ventre de nossas mães. O Senhor conhece as nossas afeições, as nossas fraquezas, as nossas brechas. Que o Senhor nos ajude a nos fortalecermos naquilo que somos fracos. O Senhor nos conhece melhor do que ninguém. E queremos vencer como o Senhor venceu. Pai querido, que o Senhor esteja conosco, nos ajude durante toda esta semana, durante todo o decorrer de nossas vidas, para que possamos estar sempre ligados a Ti. Porque, assim como o exemplo de Cristo, que possamos estar fortalecidos em Ti. Jesus mesmo ia buscá-lo constantemente, quanto mais nós. Que o Senhor nos ajude para isso. Que esteja conosco, com cada um aqui, com aqueles que estão assistindo também, que possam ter mais o desejo de estar mais próximo de Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que ficou aí até o final. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever. Você não vai perder os nossos próximos vídeos. E curte aí, se você gostou desse conteúdo, se te ajudou. Então, ajuda bastante o nosso canal. O YouTube entende que nosso canal é relevante só de você dar um curtir aí. E compartilhe com alguém que às vezes esteja precisando dessa mensagem, que pode ajudar essa outra pessoa. E eu tenho um convite especial para você. Para a lição 7, acalmando a ira. Então, para você às vezes que é um pouco bravo, tem uma coisa dentro de você que deixa você muito bravo, talvez essa lição pode te ajudar a ficar um pouco mais calmo. E eu te convido a estar presente aqui conosco. Você é um convidado muito especial aqui pra gente. Até mais. Tchau.